bom dia para Aloysio Andrade, que é psiquiatra. Bom dia, Eduardo, Fernanda, Gutenberg, ouvintes e internautas. Eu estou lembrando aqui, Fernanda, uma vez com um paciente, falou assim, Aloysio, você não tira férias, não? Eu falei, não, eu costumo ir para a roça no fim de semana, então dá para descansar. Não, tem que tirar umas férias mais longas, coisas e tal. Aí me veio a inspiração, Fernanda, eu virei e falei assim, férias é para quem trabalha, eu curto. Falei, eu tô bem humorado. Gente, que trem bonito. Férias é para quem trabalha, eu curto, né? Comemorando hoje, Fernanda, o Dia Mundial do Solo. Lembrando que, lamentavelmente, o Brasil é o país do mundo que mais consome agrotóxicos e pesticidas, né? Foram 720 mil toneladas em 2024. O número de produtos usados pulou para 663 agrotóxicos. Foi sancionada uma lei com alguns vetos pelo presidente Lula, mas não o suficiente, e disparou então esse consumo. Lembrando aos ouvintes internautas que não é só o problema do agrotóxico no solo, ele vai para o lençol freático, vai para os lençóis subterrâneos de água e todo o estoque que a gente tem de água vai sendo contaminado. Então, lembrar que a gente precisa de ter uma posição que seja mais orgânica, que seja uma agricultura mais saudável, né? Vão orar para isso acontecer, já que cada um de nós pode fazer relativamente pouco, mas pelo menos rezar para que haja uma melhora. Aloysio Andrade, me conta, essa cor inspira bons fluidos? Sim, o branco, né, é uma cor universal, é a cor que representa a paz, né? É a cor que, na verdade, no branco estão todas as outras cores. Quando você tem o espectro da luz, quando você faz a divisão da cor branca, aí você tem todas as outras cores. E o branco, ele tem uma característica, Eduardo, que ele não prende, ele não segura tanto o calor, né? Então ele é uma cor mais leve realmente pela questão dos comprimentos de onda que a gente chama as cores mais escuras, principalmente o preto, atraem mais calor e atraem mais energias. Então o branco ele é realmente uma cor mais suave, ele é uma cor mais amena, né? E que combina com todas as outras, né, Eduardo? Então a gente tem na antroposofia, a gente faz a questão dos minerais com os planetas e com as cores, entendeu? Então, por exemplo, sexta-feira é um dia que tem a ver com Vênus e a cor, então, é o verde. Então, a gente faz essa seleção, né, de acordo com a identidade, órgãos, minerais, cores e planetas. Teve show da Lady Gaga de graça no Rio de Janeiro, ninguém precisou pagar nada, mas o povo foi pesquisar para não chegar lá na praia e ser surpreendido com um bilhetezinho falando que custava alguma coisa para entrar no show do... E aí? Aí é que a inteligência artificial está cada vez mais presente, né, Eduardo? Para você poder computar esses números, esses dados, você tem que ter realmente uma tecnologia bem avançada, né? Não é mais de uma em uma pessoa, de um em um pesquisador. É interessante, Fernanda, porque tem uma série de informações que são acrescentantes, que são interessantes e consistentes, e tem um tanto de informação que tem nada a ver, né? Que não muda a nossa vida, que não acrescenta nada, mas é uma informação. Então é um localizador para a gente ter noção em que mundo a gente está vivendo e por onde vão as cabeças das pessoas, né? Então eu acho que a inteligência artificial, apesar de ainda faltar muito para ela ficar perto da perfeição, tanto é que quando ela não tem resposta, Eduardo, ela chuta, e usa-se até um termo psiquiátrico, que assim, a IA alucina, né? Que ela... Então, assim, tem que ter cuidado, né, gente, para não ficar achando que é certeza absoluta. Mas é muito interessante, muito acrescentante, e eu vejo que, do ponto de vista na medicina, o que tem acontecido, Eduardo, é uma coisa completamente transformadora. Medicina, principalmente a medicina de cirurgias, né, tem tido um avanço tremendo, isso daí nos anima muito, porque todo mundo quer viver mais, né? E duas são as coisas, o avanço da tecnologia e, principalmente, Eduardo, a questão das células-tronco, que são, então, uma forma de você poder rejuvenescer todos os tecidos com células originais. Os pais mais, vamos dizer assim, informados, hoje já guardam o cordão umbilical da criança quando ela nasce, já congela, guarda num laboratório, tem os lugares, os bancos, né, de sangue, e é o cordão umbilical que vai ser, então, Fernanda, no futuro, as células-tronco, quando você ficar velho, você está longe disso, né, aí seu pulmão ou seus olhos começarem a dar uns tilts, aí pega a célula-tronco, coloca ali e ela rebrota como se fosse uma planta, um vegetal. Preço baixo muda a vida do cidadão, porque o sofrimento é muito grande na hora da compra, amigo. Então, Eduardo, você falou e eu concordo plenamente que a economia está sempre na cabeça das pessoas, porque é uma questão de sobrevivência, é uma questão, sem exagerar, mas de vida ou morte, né? Então, essa questão de você saber que o dinheiro não garante a felicidade, mas que a falta de dinheiro garante a infelicidade, não basta ter dinheiro, mas tem que ter algum dinheiro.
e que se o dinheiro não é tudo, infelizmente, se você está sem dinheiro, você não está com nada, né? Então, o dinheiro ele tem um papel de representação das coisas. Portanto, então, é muito importante que a nossa relação com o dinheiro seja uma relação não obsessiva, não exageradamente presa a isso, mas você não pode tratar o dinheiro de uma maneira desrespeitosa, você não pode torrar o dinheiro assim, sem estar pensando no depois, né? E a gente, infelizmente, tem essa tendência, né, Gutenberg, de quando você está com mais dinheiro, não vou dizer muito não, mas com mais dinheiro, você, em geral, compra coisas que não precisava, né? E você, então, tem que respeitar o dinheiro, isso é muito importante, não é ficar amarrado total não, tá, gente? Mas tratar com respeito e com aquele projeto que nem sempre é possível, que dentro do mês, você que nem se faz um dízimo para ajudar a religião que você frequenta, ou o grupo que você participa, se você conseguir ganhar e guardar entre 10% e 15% que você ganhou no mês, ao longo do ano você vai ter uma boa poupança. Então, realmente, é você procurar se sentir bem e emanar boas energias com aquilo que você está usando também, né, Verde? E aí também tem a expressão em francês que é ton sur ton, que você faz uma gradação, uma graduação, né? E lembrando, você não ficar com sentimento de culpa, de estar tirando muita onda, querendo aparecer muito, vamos lá para o raciocínio indiano de que Deus habita em cada um de nós como em nenhum outro lugar. Portanto, o corpo físico é um templo e cuidar da saúde, cuidar da higiene, cuidar da estética é uma forma de honrar a Deus, não necessariamente querer aparecer, tirar onda. Doutora Luiz, Vossa Excelência é bem casado com Dona Ana? Sim, Eduardo. Agora eu acho que a igreja, ela tem que ter sim os seus dogmas, os seus princípios, né? Os seus parâmetros, né? Mas às vezes a gente tem a impressão de que isso está tão longe da realidade, né? Da maioria das pessoas, né? As relações hoje são tão fluidas, são tão rápidas, são tão transitórias, que esses conceitos, que são conceitos verdadeiros, são conceitos válidos e respeitáveis, mas eu acho que na prática mesmo o que nós temos visto é cada vez mais, e depois da pandemia isso ficou ainda mais intenso, é a questão da efemeridade, né? O efêmero, gente, é aquilo que é transitório, é aquilo que passa. E como a coisa que a gente tem mais clareza sobre a vida de que ela também é passageira, então às vezes a nossa tendência ao imediatismo, as coisas que são mais rápidas e que dão menos trabalho. Mas a gente tem sempre lembrado aqui que o esforço, a peleja, a batalha são fundamentais para que a gente tenha o que comemorar. Então a curtição, muito boa, mas tem que ter o esforço, tem que ter a batalha para que a gente então mereça essa parte que é a parte do lazer, que é a parte então do que a gente chama de vida boa, vida mansa, né? E principalmente agora no final do ano, que a gente acaba chegando meio cansado ao final do ano, fazer com que o lazer, com que o relaxamento, com que uma vida mais tranquila possa ser desfrutada e possa nos revigorar, nos revitalizar, nos dar de novo uma sensação de força para o começo de 2026. Depressão é coisa séria, muito séria, doutora Luiz. Nossa, Eduardo, e principalmente quando a pessoa não tem acesso aos serviços de atendimento, né? E vai convivendo com aquele sofrimento, com aquela falta de sentido para a vida, né? Eu estava ouvindo um comentário seu e do Júnior Moreira, né? Sobre aquela tragédia que aconteceu essa semana, da mãe que atirou a filha e depois pulou. Então, temos que levar em consideração, Eduardo, que hoje as medicações evoluíram demais, né? Nos últimos 70 anos, a psiquiatria, a psicofarmacologia desenvolveu muita tecnologia nova, muitas possibilidades de tratamento. Então, uma pessoa precisa dessa assistência e são os familiares e os amigos, porque às vezes, como a depressão é um adoecimento da vontade, Eduardo, primeiro adoece a força de vontade, depois adoece a boa vontade. Primeiro a pessoa tenta melhorar e não consegue, mas depois ela desanima, Fernanda, e meio que entrega os pontos. Então, por isso que tanto os parentes quanto os amigos, né, os colegas de trabalho, precisam de estar atentos para ver com quem a gente convive no cotidiano, está precisando dessa ajuda, e existe tratamento, existe a possibilidade de quimicamente a gente fazer um ajuste, Eduardo, que daí então a parte mental e emocional melhora, porque se você depender da sua vida melhorar para você melhorar, em geral isso não acontece, é o contrário, você tem que melhorar-se
para daí então a sua vida melhorar, se atrair coisas melhores, coisas mais acrescentantes. Então não vão ter preconceito de remédio, não vão exagerar em remédio, mas precisa-se de dar uma harmonia, um equilíbrio para o nosso sistema nervoso central, e com um mundo tão tumultuado e tão incerto como nós estamos, de vez em quando a gente precisa de dar uma anestesiadazinha que não seja excessiva, tá, Gutenberg? Eu vou dar uma respirada. Ô, doutor Luiz, o senhor pediu para 2 minutos para falar do Dom Pedro, por favor. Dom Pedro II, então, que foi um grande imperador brasileiro, ele viveu e foi criado pelo Andrada, né? Antônio Carlos Andrada, de Barbacena, e era uma pessoa extremamente culta, foi responsável pela criação da faculdade da UFOP, da Universidade Federal de Ouro Preto, né? Um visionário, esteve aqui em Minas, foi conhecer a mina de Morro Velho, Nova Lima, passou aqui por toda uma região, por isso que a gente fala em estrada real, né? E Dom Pedro tinha uma visão muito humanista, era um cientista e fomentou, estimulou muito a questão das artes no Brasil. Então, a homenagem, estamos completando 200 anos do falecimento de Dom Pedro, e também a data, Eduardo, que depois que houve a proclamação da República em 1889, a família real então foi de volta, inclusive Dom Pedro II, de volta para Portugal. Então, encerrando o ciclo do Império, começando o ciclo da República, que não está muito maravilhosa não, né, Eduardo? Porque boa parte desse período republicano foi dominado, né, se não por generais que deram golpe, por generais que ganharam a eleição, mas que, do ponto de vista de melhora na qualidade de vida do povo, nem tanto, né? E a gente está falando do voluntariado, quero fazer uma homenagem à Escola Dona Argentina Castelo Branco, onde eu pude fazer um trabalho voluntário durante 21 anos, fica na Serra, uma escola para crianças com problema, uma escola de ensino especial. Então, mandar aqui um abraço para todo mundo que trabalha na Escola Dona Argentina e boas energias aí para o 2026. Então, sexta que vem, se Deus assim o permitir, às 10 da manhã, nós contamos com Sua Excelência aqui de novo, viu? Deus quiser, Eduardo. Então, Aloísio A. Andrade. @Aloísio A. Andrade.